Olá, boa noite. Eu sou Ana Beatriz Baquega, reumatologista da Fundação Pio XII e docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos. E a convite da Sociedade Paulista de Reumatologia, eu vou conversar aqui um pouco sobre as vasculites, que é um tema que ficou mais em evidência após o ator Ashton Kutcher ter declarado um diagnóstico recente de uma doença, dessas doenças raras, né? Que o deixou sem andar, com prejuízo da acuidade visual, acuidade auditiva, e que é um tema bastante intrigante. Para falar sobre esse tema, eu vou ter o privilégio de conversar com o Dr. Alexandre Wagner, que é professor afiliado da reumatologia da Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e é membro da comissão científica da Sociedade Paulista de Reumatologia e coordenador também da Comissão de Vasculites da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Vamos ver aqui se o Dr. Alexandre... Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. É com grande satisfação que temos a oportunidade, né, de falar sobre esse tema vasculites. É um tema amplo, é um mundo de diferentes doenças. Agradeço à Sociedade Paulista de Reumatologia pelo convite, né, e satisfação de ter a minha colega Ana Beatriz juntamente nessa live dessa noite. A gente está bastante animado, né? Acho que tem bastante, estou vendo bastante colegas entrando, pacientes, e a gente tem conversado que é um tema de bastante interesse, né, Alexandre? Mas que é um tema muito amplo, né? O tema das vasculites, ele engloba doenças autoimunes e uma reação imunológica que acomete a parede dos vasos, né? E aí, em decorrência disso, a gente vai ter repercussão, né? A depender do órgão que está acometido. Como que a gente pode orientar os pacientes, colegas, a respeito dessa amplitude, né, de doenças, né? Esse tema é muito amplo, são várias doenças incluídas nessa classificação. Como que a gente poderia classificá-las? Muito interessante esse tópico, né? Porque a gente tem um grupo bem heterogêneo de doenças, porque no nosso corpo nós temos vasos em todos os órgãos e sistemas. E essas doenças vão levar à inflamação, e algumas delas levam à necrose na própria parede do vaso sanguíneo, né? E esses vasos podem ser artérias, podem ser veias, podem ser vasos microscópicos, como vênulas, capilares, arteríolas, né, pequenas artérias, pequenas veias. E a forma mais comum, como você falou, de classificar é pelo tamanho do vaso sanguíneo, né, quando elas podem acometer vasos de grande calibre, como é a aorta e seus principais ramos, vasos de médio calibre, que são as artérias viscerais, e os vasos microscópicos, que são os pequenos vasos, e aí entram capilares, vênulas, e desse mundo, nós temos mais de 20 doenças, né, que estariam entre o grupo de vasculites primárias, que são aquelas que não têm uma causa específica. E, claro, existem causas que estão relacionadas a vasculites, como infecções, uso de medicamentos, até câncer, né, pode dar uma forma secundária de vasculite. E também existem as vasculites de vasos variáveis, né, como a própria doença de BC, que é a forma mais comum de vasculite no nosso meio. Isso é importante reforçar, né? Só lembrar para o pessoal que está participando da live enviar as dúvidas no chat, né? Para a gente poder interagir com vocês. E tem alguma causa específica, doutor Alexandre, dentre as infecções, alguma infecção mais prevalente que possa desencadear um quadro de vasculite? Existe alguma rotina que nós reumatologistas tenhamos nos deparando com um quadro de vasculite para poder seguir na investigação, pensando em infecções, por exemplo, medicamentos, drogas? Excelente pergunta, né? Porque a gente tem um universo amplo de vasculites primárias que normalmente você não encontra uma causa
base, né? Mas as formas secundárias, quando a gente pensa do ponto de vista infeccioso, diversas infecções podem levar a vasculite. A gente lembra aquelas infecções mais agudas, de vias aéreas superiores, por exemplo, que você pode ter vasculite leucocitoclástica cutânea, com pintinhas roxas nos membros inferiores, né? A poliarterite nodosa cutânea, que às vezes vem como gatilho do streptococcus, infecção estreptocócica, por exemplo, em amígdalas, né? E você tem as infecções crônicas, dessas destacam o vírus da hepatite C, que pode causar a vasculite crioglobulinêmica, né? O vírus da hepatite B, que pode levar a poliarterite nodosa, que é o nome de uma das formas de vasculite, e, por exemplo, outras infecções, como parvovirose, HIV, né, que podem levar a formas secundárias de vasculite. De medicamentos, você tem diferentes medicamentos que podem causar, alguns até eritema nodoso, outros causam vasculite cutânea semelhante à das infecções de vias aéreas superiores. Existem medicamentos como os que controlam a tireoide quando ela está muito ativa, né, no hipertireoidismo, que pode causar uma forma de vasculite, como a vasculite associada ao ANCA, apenas na pele, e drogas ilícitas, que podem causar quadros que simulam vasculites, né, como a cocaína contaminada pelo levamisol. Doutor Alexandre, uma dúvida que eu vejo assim até entre colegas é que por muitas vezes um quadro de vasculite cutânea ele pode ser autolimitado, né? Uma vasculite leucocitoclástica. E não necessariamente quer dizer que o paciente tem uma vasculite sistêmica, né? Uma granulomatose com poliangeite. O que a gente pode comentar sobre isso? A gente tem que ter uma propedêutica mínima, um rastreio mínimo para esses pacientes que chegam, por exemplo, com uma púrpura palpável, com lesões, as pintinhas na pele. Muito boa a sua pergunta, porque as vasculites podem causar quadros localizados, né, que são chamados de vasculites de órgão único. Isso, a pele é um dos sítios que são acometidos por essas formas, né? Uma delas é a vasculite leucocitoclástica cutânea, como você disse, e quando ela é secundária a um agente que seja infeccioso ou medicamentoso, ela tende a ser autolimitada, né? Você resolveu o agente causal, ela entra em remissão, né? Mas por precaução, é importante verificar se há ou não, digamos, envolvimento de outros órgãos e sistemas que são irrigados por pequenos vasos. Nesse caso, as perguntas, né, a anamnese é muito importante, então, nervo periférico, articulação, rins, então, verificar se há ou não envolvimento renal, pulmão. Aí você vai ter diferentes órgãos e sistemas, você descartou o envolvimento desses órgãos e sistemas, aí você fica tranquilo que o quadro é mais relacionado à pele. Doutor Alexandre, aí nesse raciocínio, né, não existe um exame específico para vasculite, vai depender, né, do tipo de vaso, do calibre acometido. Agora, a gente poderia ter alguma pista, né, por exemplo, para o paciente que chega com perda de peso, febre, uma febre inexplicada, algum dado que sugira que o paciente tem alguma doença sistêmica, algum cometimento de uma doença que não é só uma reação ao medicamento, uma resposta imunológica, né, no vaso da pele. A gente tem como alertar os colegas não reumatologistas ou até mesmo os pacientes a respeito de outros sintomas que suscitariam essa possibilidade de um diagnóstico? Perfeito, Ana. E normalmente as vasculites primárias, elas tendem a ter uma evolução mais subaguda. O seu quadro não é, na maioria das vezes, abrupto, né? Ele vai ocorrendo ao longo de dias e semanas. O quadro inflamatório sistêmico pode ser um sinal de doença sistêmica pelo processo inflamatório que ela causa, né, com a produção de citocinas pré-inflamatórias, e os sintomas que vão levar à suspeita de uma vasculite
eles podem variar de acordo com o tamanho do vaso acometido, né? Então, a gente abordou um pouquinho sobre os vasos de pequeno calibre, quando falamos de manifestações como a púrpura na pele, formigamentos nas mãos e nos pés, associado à alteração no rim, pode ter alteração também no pulmão, com tosse, com sangramento, né, com hemoptise, que é o sangramento no pulmão, e o médico vai juntar as peças do quebra-cabeça para fazer o diagnóstico diferencial e buscar testes diagnósticos que vão fechar aquele quadro, né? Vão dizer, olha, é tal vasculite. Então, é um trabalho de detetive. Para vasculites de vasos de médio calibre, como a poliarterite nodosa, você tem um quadro diferente, né? Você tende a ter lesões redilhadas na pele, nódulos que ulceram, lesões necróticas em extremidades. Pode ter perda da função do rim por hipertensão renovascular, né? Por acometimento de artérias, ramos das artérias renais, dor no abdômen, sangramento intestinal. E quando o vaso é de grande calibre, aí você tem dois polos, né? Que é a arterite de células gigantes e a arterite de Takayasu, que a gente pode abordar até com mais calma ao longo da live, como que a gente teria a apresentação dessas duas entidades diferentes, ou até repasso a palavra para você, Ana. Você gosta dos grandes vasos, para você poder detalhar a diferença em manifestações da arterite Takayasu para a arterite de células gigantes. Tá, vamos voltar nessa pergunta. Já aproveitando do tipo de manifestação, Alexandre, para aproveitar para comentar o que a Roberta disse sobre doença de BC. Ela disse que teve várias tromboses, que eu acho que é uma coisa importante da gente salientar, que trombose de repetição nem sempre é causada por uma trombofilia, né? Os pacientes com vasculites sistêmicas, eles têm trombose por uma inflamação na parede do vaso. Então, por vezes, o paciente faz trombose de repetição e a investigação é limitada só à pesquisa de trombofilias, né? E o paciente, na verdade, vem sofrendo com uma vasculite sistêmica. Vamos aproveitar o comentário da Roberta para tecer Seria algum... interessante esse comentário, porque como você tem um quadro inflamatório sistêmico, e muitas vezes a ativação da cascata da coagulação pode ir em conjunto com a inflamação sistêmica, né? Então você pode ter eventos trombóticos em pacientes com vasculite sistêmica. A doença de BC é a mais citada, né? Que você tem o vasculo BC, que leva principalmente a trombose de veias nos membros inferiores, mas pode levar a tromboflebite superficial, né? E que muitas vezes a trombose do vasculo BC ela pode até responder anticoagulantes numa fase inicial, mas você precisa de imunossupressor no longo prazo, né? Ao longo dos anos. O BC pode dar trombose em vasos cerebrais, trombose em veias hepáticas, né, suprahepáticas, e até trombose de veia cava. Mas quando a gente vê outras vasculites, por exemplo, as vasculites associadas ao ANCA, há evidência que nos primeiros anos de doença há uma frequência aumentada de eventos tromboembólicos, né, como também na própria arterite de Takayasu, os pacientes fazem muitos eventos trombóticos, aí nesse caso arteriais, né, independente de ter ou não a estenose, trombo também pode se desenvolver no interior das artérias. Então, isso é importante, que não só as trombofilias, como você relatou, são causas de trombose nos pacientes. Porque às vezes a gente vê discussões sobre AVC, né, em pacientes jovens, e é uma pesquisa mais relacionada às trombofilias e a gente lembrar das vasculites como causa, né? E aproveitando sobre causas de vasculites, né, não vasculites primárias, um colega perguntou se você tem visto, Alexandre, casos por COVID, vasculite associada à infecção pela COVID. Existem descrições até de alterações em grandes vasos, como a ortite, associadas à COVID, a uma vasculopatia pulmonar, né, principalmente com o vírus inicial, em que você tinha muito envolvimento da circulação pulmonar com trombos,
E existem alguns relatos isolados como COVID, como gatilho de quadros de vasculite bem caracterizados. Há também a história de vasculite cutânea leucocitoplástica, que ocorre muito raramente, mas muito raramente após a administração da vacina também, mas isso não é um problema que vá contraindicar a administração da vacina para a COVID. E na COVID em si, você tem muito mais vasculopatia, né? Então, aquelas lesões de Thiel-Blaine, aquelas áreas mais isquêmicas acrais, ou seja, periféricas, associados a eventos trombóticos, isso muito, numa linguagem não leiga, né? Por ativação, principalmente neutrofílica, né? Com formação de netes intravasculares, isso tem ativação plaquetária, ativação do sistema da cascata da coagulação, então isso é uma consequência secundária, né, no caso da vasculopatia. Outra pergunta que foi feita, ainda falando sobre outras causas, outras doenças desencadeando inflamação na parede do vaso, um quadro de vasculite, perguntaram sobre artrite reumatoide, se lúpus e se a artrose daria vasculite, Alexandre. Ótima pergunta. Desculpa, eu lhe interrompi. Não, era isso mesmo. Mas excelente pergunta, porque existem causas de vasculites secundárias a doenças sistêmicas, que podem ser inflamatórias ou autoimunes, né? Então, o caso mais clássico é a vasculite reumatoide, em pacientes com artrite reumatoide. Isso era muito comum no passado, né, quando se tinha pouco controle da doença, e aí, ao longo do tempo, naquela artrite reumatoide erosiva, grave, com nódulos, e não bem tratada, você desenvolvia um quadro de vasculite reumatoide que levava a nódulos, levedo reticular, necrose de extremidades, neuropatia periférica. Isso no caso da artrite reumatoide, mas o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome de Sjögren, a sarcoidose, né, todas podem se associar a quadros vasculíticos, mas não a osteoartrite, né? A osteoartrite é uma doença que tem um caráter inflamatório, mas ele se restringe às articulações e não leva a um quadro de inflamação vascular. Pela evolução na idade, você vai ter muito mais vasculopatia por doença aterosclerótica, mas como uma concomitância, não uma associada à outra. Perfeito. E uma colega fez uma pergunta, imagino que seja colega, que perguntou se um paciente jovem com histórico de AVC occipital, evoluindo com uma vasculite de tronco celíaco, você classificaria como o quê? Grandes vasos, médios vasos? É interessante a pergunta, porque a gente normalmente segue as considerações da Conferência de Chapel Hill, né? Ela foi realizada em 2012 e publicada em 2013, o que seria o grande vaso, né? O grande vaso é a aorta e seus ramos principais, isso envolve artérias cervicais e os ramos primários da aorta. Então, por exemplo, tronco celíaco é um grande vaso. Quando você pensa no vaso de médio calibre em artérias viscerais, você não pensa na porção proximal, você não pensa na artéria mesentérica superior como um vaso de grande calibre, ou de médio calibre. Ali é vaso de grande calibre. Médio vai ser artéria cólica média, iliocecocólica, né, os ramos da artéria hepática, como a hepática comum, por exemplo, ou desculpa, a hepática própria, não o tronco celíaco. E do ponto de vista de AVC occipital, aí é importante saber onde que foi a região acometida. Se a região acometida foi intracraniana ou foi, por exemplo, fechamento de algum segmento da vertebral. Você pode ter, claro, você poderia ter de tronco, né, mas também occipital. Mas quando você só tem o sistema nervoso central, aí seria um lado mais de vaso de médio calibre. E a conferência de Chapel Hill, ela separa assim, o vaso predominantemente acometido, é a partir daí que você classifica a vasculite. Não há um território assim, preto no branco, em que vasculite de grandes artérias só acometem grandes artérias. Você pode ter uma artéria de médio calibre acometida também.
Perfeito. E aproveitando para pegar o gancho que você queria comentar sobre arterite temporal e arterite de células gigantes e Takayasu, as vasculites no geral, elas têm preferência por idade? Esse tipo de doença pode acometer crianças, adultos jovens, idosos? A gente vai mudar o Excelente. pouquinho pela faixa etária? Muito bom, excelente pergunta, porque a gente tem todas as faixas etárias que podem ser acometidas, né, por vasculite, e aí a gente vai ter desde crianças na idade muito tenra, que podem desenvolver a doença de Kawasaki, né? Mais recentemente tem se conhecido mais as vasculites monogênicas, que são autoinflamatórias e são secundárias a uma mutação de genes específicos, levando a quadros vasculíticos em crianças em idade tenra, né? Então a gente tem BC monogênico, vai ter o SAVE, vai ter a deficiência de ADA2, que são situações em que você pode ter quadros na infância. Além da doença de Kawasaki, né, a vasculite mais comum na infância é a vasculite por IgA. Né, epidemiologicamente, ela é contada em casos por 100 mil habitantes, ou seja, é uma doença, uma vasculite relativamente frequente, e ela, na maioria das vezes, é autolimitada. Né? E quando você vai para o outro polo, existem formas que acometem idades mais avançadas. O exemplo clássico é a arterite de células gigantes após os 50 anos, mas o pico de incidência é entre 70 e 75, enquanto que a poliarterite nodosa também ela tende a acometer indivíduos de meia idade para idosos como o início das suas manifestações, né, início dos sintomas. Então a gente tem essa variedade e muitos entre adultos jovens, né, como a arterite de Takayasu e a doença de BC, vão ocorrer entre 20, 30, 40 anos de idade, o início dos sintomas. Hoje no ambulatório eu estava comentando que a gente faz um trabalho de educação continuada para a saúde da família. E um dos casos que a gente recebeu era justamente uma senhora com uma granulomatose com poliangeite, que vinha rodando serviços com diagnóstico como se fosse uma fibromialgia. E um dos comentários que eu fiz foi justamente isso, que a gente acha que doença autoimune é de doente jovem, né, de paciente jovem. E a gente tem o perfil de prevalência nas diferentes faixas etárias e a gente raciocina a depender disso também, né? Assim como etnia. E aí, em relação à nossa prevalência, doutor Alexandre, quer comentar alguma coisa? Qual a vasculite mais prevalente, os dados nacionais? Interessante abordar esse tema porque no Brasil há poucos dados epidemiológicos, né, poucos dados confiáveis. A gente tem levantamentos que, nos últimos anos, a sociedade brasileira tem trabalhado para trazer mais evidências, né? Então, o nosso estudo epidemiológico que conseguiu levantar quais os pacientes seguidos em centros de referência na região sudeste do Brasil, né? Então, todos os centros universitários que tinham ambulatório de vasculites, e a gente conseguiu encontrar 1.233 pacientes. Apesar de serem doenças raras, é uma frequência alta para uma situação em que você tem muitos pacientes com necessidades de terapia, de investigação e com pouco conhecimento dos colegas, né? Então, em doenças que podem deixar sequelas quando não tratadas adequadamente. No nosso meio, a gente tem um perfil muito parecido com a frequência de vasculites na Turquia, em países do Oriente Médio, que é a nossa principal vasculite é a doença de BC, seguida pela arterite de Takayasu e, em terceiro lugar, a granulomatose com polingiite. Quando você vai para a Escandinávia, a vasculite mais comum é a arterite de células gigantes, seguida pela granulomatose com polingiite. Em Portugal, é a doença de BC seguida pela granulomatose pela arterite de células gigantes, desculpa. Então você tem um perfil bem diferente de país para país. A gente até publicou um estudo comparando a Unifesp com um centro de referência de vasculite em Lima, no Peru. A diferença foi grande, que a maioria dos pacientes de Lima apresentavam polingiite microscópica
e as outras vasculites eram muito menos frequentes. Então, o perfil era diferente das populações, né? Então, a gente tem genética, fatores ambientais que podem influenciar nessas diferenças. Então, considerando que a mais prevalente aqui foi a doença de BC, eu vou aproveitar o gancho aqui, a pergunta de um colega que perguntou, o Fábio Maiara, se a gente faz o teste da patergia ainda para o diagnóstico de BC. E, de repente, a gente comentar, Alexandre, que por vezes eu vejo alguns colegas, olha, eu pedi o ANCA e estou esperando o resultado para chamar você para ver o paciente. Então, que não necessariamente a gente aguarda testes laboratoriais, né? Eles nem sempre são positivos nas vasculites, né? E que tem que ter um alto grau de suspeição e a nossa propedêutica vai depender muito da anamnese e do exame físico, né? Você pode comentar um pouquinho sobre a patergia e o nosso raciocínio no geral? Como que a gente... O teste da patergia é interessante porque a doença de BC, o diagnóstico é clínico. Não há nenhum teste laboratorial que consiga determinar que o paciente tem doença de BC. Eu sei que isso causa muita angústia para os colegas, né? E fica aquela ansiedade, assim, olha, como que eu vou fechar o diagnóstico com base nessas manifestações? O teste da patergia ele é válido, mas no nosso meio ele não é tão a frequência de positividade não é tão alta. A gente chegou a fazer um compilado de estudos até no HC, na Unicamp, né, no HC da USP e aqui na Unifesp, dava em torno de 22% de positividade da patergia. Também ela pode ter influência da atividade da doença. Então, se o paciente já está imunossuprimido, com dose alta de corticoide, isso pode ser influenciado. Então, é importante ter o cuidado assim, de realizar na investigação, né? Ela é positiva quando desenvolve uma pápula de pelo menos 2 milímetros ou uma pústula, né? Existe até um artigo que faz esse passo a passo, orientando como fazer o teste da patergia. Ela é apenas uma peça a mais no quebra-cabeça, né, para o diagnóstico no paciente com manifestações sugestivas de doença de BC. Há relatos em dermatoses neutrofílicas de falso positivo de patergia, né, como no SWIT, no pioderma gangrenoso, mas ela tem muito associação com doença de BC. HLA-B51 não diagnostica doença de BC, é um gene extremamente polimórfico, com 250 alelos diferentes, e há alguns alelos do HLA-B51 que são protetores, né, para a doença de BC, principalmente o HLA-B5107, por exemplo. Então, não vale a pena solicitar no contexto de um caso atípico. E a outra pergunta, feita com bastante propriedade, né, é que quando você está diante de um paciente com suspeita de vasculite, o atraso na terapia pode causar dano irreversível. Claro que, para todos os casos, é necessário você ter a parcimônia de separar o joio do trigo. Olha, o paciente tem ou não tem infecção. Nem todos os pacientes chegam com manifestações extremamente típicas e, assim, você vai juntar as peças do quebra-cabeça e muitas vezes tem que tomar decisões antes, né, dos testes diagnósticos estarem disponíveis. Perfeito. E veio mais uma pergunta sobre BC, sobre o aspecto das úlceras genitais, Alexandre. Se elas não deixarem cicatriz, isso afasta a suspeita diagnóstica, é menos provável, elas sempre deixam cicatriz, é a característica das úlceras. Mas é muito boa essa pergunta, desculpa, eu estou com a garganta um pouquinho seca, mas é uma arte fazer o diagnóstico de doença de BC. É muito complexo, porque o paciente pode relatar outras queixas, como foliculite na região genital, né, e você tem diagnósticos diferenciais que precisam ser lembrados. O mais comum, assim, é você ter, no homem, lesão na região escrotal. Na mulher, pequenos e grandes lábios seriam as lesões mais típicas.
é importante deixar bem claro que as úlceras genitais da doença de BC, elas têm uma recorrência menor do que as úlceras orais, elas tendem a ser mais dolorosas, então elas causam problemas para o paciente e elas podem deixar cicatrizes. O não deixar é muito difícil você dizer assim, olha, não é doença de BC porque não deixou cicatriz. Então, você precisa ter muito cuidado em relação a essa diferenciação. E outras áreas, por exemplo, lesões ulceradas na virilha, lesões ulceradas na região perianal, também podem ser consideradas como lesões genitais da doença de BC. E não esquecer que no homem você pode ter epididimite como manifestação também da doença, né? Com um aspecto de envolvimento genital, né, que teria uma associação. Diagnósticos diferenciais, né? Em jovens, por exemplo, mulheres jovens, tem o Lipschutz, que causa úlceras em espelho, né? Com sintomas sistêmicos, que se a paciente jovem tiver aftas, isso vai causar confusão com o diagnóstico de doença de BC. Outros problemas, por exemplo, quando você tem um pênfago vulgar, que ele pode causar lesões ulceradas de mucosa, então você teria úlceras orais e genitais. Né? E sem falar das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, que causam também esse diagnóstico diferencial com a doença de BC. Né? Então, é o estado da arte, né? De perguntar, de fazer uma anamnese bem parcimoniosa. E por vezes o paciente acha que ele tem herpes, né? E na verdade você pergunta, tem afta? Ele fala, não. Tem afta? Não. Você tem herpes de repetição? E aquela lesão que na verdade ele atribui a um herpes, na verdade era uma afta de uma doença, né? Uma vasculite sistêmica. Em relação a uma pergunta mais técnica, o Ruben Duque perguntou qual papel, se ainda faz o sulfametoxazol com trimetoprim na granulomatose com poliangeite e quando fazer. Ruben Horst Duke, Ruben deve ser da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que participou da gente no trabalho de vasculites na região sudeste. A pergunta é muito importante, né, porque os últimos guidelines do ACR, eles não colocaram como opção terapêutica o sulfametoxazol trimetoprim. Isso na dose plena, né, tem um ensaio clínico publicado no New England Journal of Medicine na década de 90, em que ele foi agregado ao tratamento, que era ciclofosfamida seguida por azatioprina, e em 2 anos de uso, com a dose plena, a dose F, né, que é 800 de sulfametoxazol e 160 de trimetoprim a cada 12 horas, ele levou a menos recidivas apenas de vias aéreas superiores e não de doença sistêmica. Então, na teoria, você teria um nicho muito restrito de pacientes que poderiam se beneficiar do uso do sulfametoxazol trimetoprim. Na prática, a gente tem utilizado mais em pacientes que utilizam a associação de ciclofosfamida com glicocorticoides em dose alta ou também rituximab com glicocorticoide em dose alta, né? Tem um estudo do David Jane, lá de Cambridge, que mostrou que infecções, de uma forma geral, são prevenidas quando você utiliza a sua dose profilática. Então, 3 vezes por semana, né, o F, ou de 12 em 12 a dose menor. Né? Perfeito. E Alexandre, uma preocupação de vários pacientes aqui no grupo, né, no chat, é sobre acesso a tratamento. Como que tem sido essa questão no Brasil? A gente está falando de algumas doenças raras, o acesso aos pacientes pelo SUS e por convênio. Como que a gente pode orientar? O que que a gente poderia mudar no cenário nacional? Muito importante essa pergunta, porque a gente precisa da ajuda dos pacientes. A princípio, os pacientes têm poucos direitos, né, em relação às vasculites, porque eles são praticamente invisíveis para o poder público. Então, a gente está lutando para modificar esse cenário, né? Então, começando com os estudos epidemiológicos, a gente já concluiu o estudo epidemiológico de arterite de Takayama no Rio de Janeiro, vamos fazer o em Goiânia para a doença de BC,
E, em paralelo, estamos trabalhando junto à Conitec para que tenhamos PCDTs de vasculites. O primeiro, que já está em avaliação, é para tratamento de vasculite associada ao ANCA, granulomatose com polingite e polingite microscópica. Virão outros PCDTs, que vão incluir a granulomatose eosinofílica com polingite, a arterite de células gigantes, arterite de Takayasu. Então, por enquanto, apenas pacientes com doença de BC com uveíte têm acesso por LME ao adalimumab. Para os outros, há todo um malabarismo para se conseguir esses medicamentos, processo administrativo, por exemplo. Então, é uma situação em que a gente precisa ter um grupo forte, unido, de pacientes com vasculites, para que possam, juntamente conosco, né, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, fazer essa interface com o Ministério da Saúde para conseguir acesso a medicamentos e também a exames para o diagnóstico. Então, isso é muito importante. Tá certo. E assim, para aproveitar, a gente não pode ignorar uma pergunta da Nafice, né? Se você teria algum palpite sobre o diagnóstico do Ashton Kutcher ou não? É impossível dizer sobre perda de visão, perda de acuidade auditiva. Existem muitos diagnósticos possíveis. É interessante a pergunta da nossa presidente, né, a Nafice, nossa querida Nafice, porque assim, ele deu uma dica, uma pista clínica. Então, que seria assim, ele teve redução da acuidade visual. Essa redução da acuidade visual se associou à redução da acuidade auditiva e a tonturas. Quando a gente está diante do paciente com tais manifestações, a gente acaba investigando, olha, redução da acuidade visual, se for no contexto de vasculite, qual camada do olho foi afetada? Foi a córnea? Foi a úvea? A alveite posterior? Vasculite retiniana? Há ou não há doença inflamatória da órbita, que é pouco provável que ele tenha apresentado? Há ou não há esclerite? O envolvimento do ouvido é ouvido médio, com otite serosa, ou é ouvido interno com uma neurite de oitavo par, por exemplo. Então, de acordo com o tipo de manifestação, a gente puxa o diagnóstico diferencial e investiga outros órgãos e sistemas. Se, por exemplo, ele tivesse dado mais detalhes, a gente poderia chegar a alguns caminhos, né? Mas fica muito difícil dizer exatamente qual vasculite ele apresentava apenas por essas queixas, mas há vasculites que podem acometer reduzindo a visão, a audição e o equilíbrio, né? Como vasculites associadas ao ANCA, como na doença de BC, como na síndrome de Kugan. Então, dizer qual foi não é possível, seria até leviano, mas isso exemplifica o trabalho de detetive do médico para investigar o paciente com queixas que podem representar vasculites. E é muito importante, os diagnósticos diferenciais são mais frequentes, né, e muito se compra como vasculite o que não é. Então, isso é muito importante, porque há mais simuladores do que vasculites, e os simuladores são mais comuns. Vocês falam que eu adoro pseudovasculite, mas é justamente isso, né? O quão difícil é, né, a gente excluir uma doença infecciosa, uma neoplasia oculta, né? E aproveitar para reforçar a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar de confiança, né, Alexandre? Para ter um parecer oftalmológico de qualidade, né? Para poder permitir esse raciocínio mais apurado, né? A depender do tipo de manifestação oftalmológica, do acometimento otorrinolaringológico, cutâneo, né? Um dermatologista. Então, a gente acaba dependendo de uma equipe multi que tem interesse também em tratar as vasculites, né? Não sei se você concorda. Isso é muito importante e é por isso que normalmente os pacientes com vasculite eles são tratados e acompanhados em centros terciários, porque diferentes especialidades precisam avaliar o paciente
E essas especialidades, esses especialistas com experiência em pacientes com vasculite, vão ajudar a catalisar, né, a investigação e o diagnóstico diferencial. Então, você pode ter um quadro pulmonar no contexto de um paciente com queixas que lembram vasculite, mas a causa é outra, aspergilose bronquopulmonar alérgica. Então, o paciente necessita de diferentes especialistas. Isso é muito importante, né? E a gente não pode perder essa interação em centros terciários do mesmo serviço, né? Entre as especialidades, conversando entre si e todas com acesso ao prontuário do paciente. E ganhando, todo mundo ganhando experiência, né? Porque isso é uma curva de aprendizado, a gente sempre aprende com cada caso, né? E com essa interação, né, Alexandre? A gente está nos 4 minutos finais. Eu queria que o Alexandre fizesse as considerações que ele julgasse necessárias e lembrar que essa live vai ficar gravada no Instagram da Sociedade Paulista de Reumatologia e no YouTube, né, no canal do YouTube da Sociedade. Alexandre, quer fazer alguma consideração final, uma mensagem para os pacientes? Assim, um agradecimento pela oportunidade, né? Agradecimento à Sociedade Paulista que temos para falar sobre o tema. É importante trazer esse tema à tona e buscar um maior conhecimento dos colegas médicos, né, principalmente, de diferentes especialidades, para que a gente possa ter um reconhecimento ou uma suspeita mais precoce, um diagnóstico diferencial mais rápido e uma redução, uma prevenção de danos do paciente, que os danos são irreversíveis, né? Tanto pelo retardo no diagnóstico, a inflamação que a doença causa, quanto também por uma terapia mal realizada, um excesso de medicamento pode causar dano. E do ponto de vista dos nossos pacientes, é muito importante que estejamos todos unidos numa causa comum, né, pelo bem de todos, em busca de amparo do sistema de saúde para o problema do paciente com vasculite, que ele possa ter acesso a exames e a terapia, né? Segundo a Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Então, isso é muito importante. Então, agradeço muito pela oportunidade de podermos falar sobre esse tema nessa noite. Agradecer, então, à Sociedade Paulista de Reumatologia, na FICE e todos da comissão, né, científica, de mídia, e agradecer ao Dr. Alexandre, né, sempre um aprendizado, né, super generoso e sempre divulgando e repartindo tanto conhecimento. Então, vamos finalizar. Todos boa noite. E lembrar que essa live vai ficar gravada e que a gente possa divulgar mais informações sobre esse tema, que os pacientes precisam ainda bastante de encurtar, né, a jornada terapêutica, né, o itinerário terapêutico. Esses diagnósticos sejam feitos num tempo mais curto e que isso reduza o dano acumulado, né, Alexandre? Importante para os nossos pacientes. Mas, olha, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos. Viu? Uma boa noite. Boa noite a todos. Até logo.